Então, quer dizer, eu estava trabalhando com vocês até então, a gente trabalhou uma série de, né, PRMs e de. Eu até falei aqui, né, das duas últimas aulas foram as interações medicamentosas que podiam surtir uma resposta inadequada naquele paciente, ou seja, né, causar algum PRM. Hoje nós vamos falar de outras causas que podem levar a PRMs, a problemas relacionados a medicamento, que não necessariamente estão relacionados com interações, tá? Mas sim a características genéticas, né? E respostas diferenciadas que as pessoas vão apresentar frente a determinado fármaco, né? Porque a população, de modo geral, ou na cabeça né, da maior parte das pessoas, o medicamento ele responde de uma maneira igual para todo mundo, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então, nessa sessão 4.1, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que dizer é que ninguém, né, responde igualmente a uma dada dose de um dado fármaco. Mesmo que seja um pouquinho diferente, eu vou ter alguma diferença. Talvez eu não eu tenha uma igualdade na resposta entre gêmeos idênticos, porque entre gêmeos idênticos eu tenho um clone, né? Vocês sabem que o gêmeo idêntico ele é um clone um do outro, né? São clones um do outro. Então, as enzimas, padrão genético desse indivíduo é exatamente o mesmo do outro. Mas fora isso, né, mesmo irmãos dentro de uma casa, eu tenho respostas diferenciadas para medicamento. Aqui em casa, por exemplo, meus meninos, quando eram pequenos, tinham aquelas dorzinhas de barriga, ou uma febrezinha e tal. E eu, como farmacêutico, morria de medo de dar remédio para meus bebês, principalmente meu mais velho, que foi a primeira experiência. Com os filhos dos outros a gente não tem problema, agora com o filho nosso é complicado. Então, assim, a primeira vez que eu dei uma dipirona pro Francisco, que é o meu mais velho, eu, né, sofri com aquilo de dar remédio para ele, dar medicamento para ele, mas ele respondeu muito bem. No meu segundo filho, o Felipe, ele já não respondia bem a dipirona, mas respondia de forma excelente a paracetamol, coisa que não acontecia com o Francisco. Então vocês vejam bem, dois irmãos da mesma casa, né, mesmos pais, e com, espero que sejam, né, e a diferença de resposta entre eles, né, na farmacologia, né, de analgésicos, né. Então, quer dizer, eu não tenho como dizer numa população imensa igual o Brasil que cada um vai responder de forma idêntica. Vocês devem estar acompanhando aí a questão de vacinação. Então, vocês veem que, por exemplo, alguns desenvolvem anticorpos em nível adequado, em nível bom, e outros não têm a resposta adequada. Isso é a chamada variabilidade individual, ok? Então, para a gente entender bem, eu já falei muitas vezes para vocês, mas eu queria saber quem que fixou isso. Qual que é a definição desses termos aqui? Quem que me responde? O que é dose? O que é efeito? E o que é resposta? Dose é a dose do fármaco. Perdão, deixa eu botar um colega falar. Pode falar, Valdeci, você primeiro. Não, é porque a dose ela está relacionada ao peso, né? Ela é bem individualizada, né? Calculada em relação ao peso. Exatamente. Então é a quantidade de uma substância química que vai ser administrada expressa em peso. Na verdade, o correto, eu estou usando a linguagem mais coloquial, o correto seria dizer expressa em massa da substância por unidade de massa corporal. Então, geralmente, miligramas por quilo de peso. Beleza. Essa é dada geralmente de forma padrão, ou seja, a dose ela é calculada para uma população, uma média de uma população. Então, quando eu falo
que eu tenho que dar lá 50 miligramas por quilo de peso sei lá, da ampicilina. Então, isso daí é uma dose, né? Essa é a dose que eu vou administrar. E efeito? O que é efeito? Aí deixa eu falar essa agora, então. Uhum. O efeito é a ação do fármaco no organismo. É aquilo que a gente espera alcançar e a medida no gráfico. Pode chegar a 100% do efeito ou não. Uhum. Tá vendo? Muito bem. Agora o finalzinho aí, você já fez uma mistureba aqui com resposta, tá, tá. Pedro? Então, efeito é isso, né? É a alteração biológica que eu estou procurando. Então, igual eu falei do analgésico aqui, ontem eu tive dor de cabeça o dia inteiro, estou com uma sinusite, deu uma mudança aí de clima, tá ficando, o tempo está mais seco. O melhor serviço de meteorologia que existe é o meu nariz. Né? Começa a ressecar, começa a ter dor de cabeça aqui na fronte, que é a característica de sinusite, pode saber que o índice de umidade está baixo. Toma medicação. Né? O que eu estou esperando ali quando eu tomo uma dipirona, quando eu tomo, sei lá, um paracetamol? Estou esperando que a dor passe, ou seja, estou esperando o efeito analgésico. Então, a alteração biológica que eu pretendo é que minha dor de cabeça acabe, né? A analgesia, né? Então, a alteração biológica observada em um indivíduo ou população provocada pela interação de uma dose do fármaco. Então, eu tomei uma dose X, né? No caso, a gente não vai trabalhar com dose assim, mais complicado, que eu pego um comprimido de 500 miligramas, tomei lá de 500 miligramas de dipirona e fiquei, né? Aí eu tenho que fazer a divisão pela minha massa corporal para poder saber qual foi a dose que eu usei. Mas usei aquela bendita dose ali e não deu o efeito. Ontem eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça, não resolveu o efeito. Então amanhã já vou de novo lá no médico, lá no posto, para poder ver se vai ser necessário entrar com antibiótico, alguma coisa assim, porque minha sinusite está atacada. Então, essa é a alteração biológica. Beleza. E a resposta? Aí a resposta está entrando mais ou menos, aí o Pedro já deu uma pincelada nela aí no final da resposta dele. Ele falou um pouquinho o que é resposta. O que é isso? O que é resposta? O que é resposta? Eu acho que a resposta, primeiro, ela é individual para cada paciente que usa a dose em cima do efeito esperado. É como se eu pudesse quantificar o que aconteceu com a dose e o efeito. A palavra correta é essa, quantificação de efeito. Tá? A palavra é essa mesmo, é a resposta é a quantificação do efeito. É quanto do efeito eu observei. Você concorda comigo que é mais fácil eu quantificar esse efeito em termos de população? Por exemplo, se eu pegar essa turma aqui, tem 20 pessoas, eu dei a mesma dose para todo mundo, ou seja, tá todo mundo com dor de cabeça. Aí eu pus todo mundo numa balança, pesei, calculei para todo mundo tomar a mesma dose, dei a mesma dose lá sei lá, dipirona gotas. Calculei ali e dei a mesma dose para todo mundo. E aí eu esperei meia hora e saí perguntando, né? Fulano, sua dor de cabeça passou? Aí o fulano fala assim, passou. Aí eu coloquei resposta positiva. Fulano, sua dor de cabeça passou? Não, não passou. Então aí é resposta negativa. E aí eu vou fazendo isso com a turma toda. Chega no final eu falo assim, olha, eu tive 80% de resposta. Isso significa dizer que 16 pessoas nas 20 que eu administrei aquela dose tiveram resposta positiva, ou seja, responderam com aquele efeito esperado. Entendido?
Então, isso é a resposta. Então, é a proporção, geralmente expressa em porcentagem, de uma população que apresenta um dado efeito frente a uma dada dose. Ok? Ô, Licínio, Sim. aí uma dúvida aqui. Você falou da quantificação do efeito, não resposta positiva. Ela pode ser negativa também, ou pode ter 100% de resposta negativa? Sim, mas normalmente Pode. quando você fala quando você vai... Não teve efeito. Que não teve efeito. Quando você vai quantificar o Aí, efeito, aí você coloca, normalmente você expressa a porcentagem positiva. Por exemplo, a Coronavac teve 50,3% de resposta positiva no desenvolvimento da imunização. Né? Ou seja, de 100 pessoas que foram imunizadas com a Coronavac, 50,3% não vão desenvolver a doença de forma alguma. Entendeu? Então, a resposta, geralmente, a gente quantifica para o positivo. Obviamente que o contrário também existe. Né? Ou seja, eu tive uma ausência de efeito em 49,3% da população. que é uma resposta, né? Que é uma resposta negativa, sim, é uma resposta negativa. Mas, normalmente, quando você vai colocar em termos de trabalho, você vai procurar dentro de literatura, você vai encontrar os valores positivos. Geralmente, a gente trabalha com o positivo para poder entender isso, né? Ficar mais... Não, eu entendi, mais mas se eu não tiver, por exemplo, nenhum resultado positivo, eu posso definir como resposta, não posso? Não Sim, houve resposta. não houve resposta. Ou resposta foi igual a zero. Resposta igual Né? a zero, né? 0% de resposta. Entendi. Entendido? Entendi. Beleza. Então, quando a gente trabalha nisso, a gente consegue entender um pouquinho qual que é a sistemática que é feita para poder a gente, né, avaliar. Obviamente, gente, que existem fatores, né, que são interferentes na ação dos fármacos. Né? Então, eu posso ter respostas diversificadas, porque não necessariamente devido à variação genética de uma pessoa, mas por outras situações, né? Por exemplo, propriedade físico-química, você já deve ter visto isso em farmacologia, né? Solubilidade do fármaco, que às vezes ele não é solúvel ali no trato gastrointestinal e vai encontrar uma dificuldade, o grau de ionização, que a gente já trabalhou, o Valdeci está fazendo comigo química farmacêutica também, a gente trabalhou essa questão do grau de ionização, né? Então, lembrando, quanto menos ionizado o fármaco tiver, normalmente mais facilidade ele vai encontrar de ser absorvido. E aquilo que a gente mostrou lá no gráfico também, né? Eu tenho diferenças no meu gráfico por velocidade de absorção diferenciada, né? Então, quem está fazendo farmaco aí deve estar vendo isso. Coeficiente de partição óleo-água, que vai me dizer da lipofilicidade desse fármaco, se ele é mais lipofílico ou menos lipofílico, ou seja, se ele se dissolve mais facilmente ali nos lipídios ou não. O pKa, que influencia diretamente o grau de ionização, o tamanho molecular, né? Então, moléculas muito grandes, apesar de às vezes serem muito lipossolúveis, apesar de ter um grau de ionização baixo, por exemplo, lipídio, né? O lipídio ele é ele é lipossolúvel, obviamente, ele tem um grau de ionização baixo, porque é uma molécula praticamente apolar, né? Então, teria tudo para poder ser bem absorvido. Entretanto, não é. Eu preciso de emulsificar isso lá com sal bilhar, formar os quilomícrons, para então ser absorvido esse lipídio. Por quê? Porque é uma molécula muito grande. Né? Um lipídio tem lá, né? Os triglicerídeos, né? Tem lá 3 ácidos graxos, mais um glicerol. Né? Se é um fosfolipídio, já tem um fosfolípide ali, um grupo fosfato ligado ali no glicerol. Então, são ésteres de ácidos graxos, né? Imensos. Né? Então, é difícil de passar. Então, quer dizer, o tamanho molecular ele influencia também nesse processo. O estado físico, se está na forma, por exemplo, se o fármaco ele é inalatório,
por exemplo, desses anestésicos locais. O efeito é basicamente imediato. A resposta ela vai ser praticamente 100%, porque há pouca diferença, variabilidade entre as pessoas aí, né? Então, ajustando ali as doses normalmente usadas, você tem, né, uma resposta muito rápida. Por outro lado, medicamentos que estão na forma sólida, que vão ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, então tem uma diversificação aí imensa. Ou mesmo, você pode pegar a dipirona, né? Se eu perguntar para vocês, o que faz mais, aqui já falando também desse fator aqui envolvido aqui na formulação, o que faz efeito mais rápido? Dipirona gotas ou dipirona comprimido? Né? Então, isso é um veículo também, né? O estado físico está ali na forma líquida, né? O outro está na forma sólida. Então, um está ali, né, na forma aquosa, dissolvido ali no veículo. Então, isso facilita a velocidade de absorção, porque aumenta a área de contato com o trato gastrointestinal. Grau de pureza, o grau de pureza pode ser para os dois lados, pode ajudar ou pode dificultar. Quando a gente fala de fitoterápicos, aí é bastante ambíguo essa questão do grau de pureza. Por quê? Olha só, há muitos anos atrás, né, a long time ago, quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha uma professora na faculdade de farmácia que trabalhava com fitoquímica, a professora Laide. A professora Laide estava com uma linha de pesquisa na ocasião, estava trabalhando com casca do ipê. Então, pegava o ipê amarelo, que popularmente era usado para tratamento de câncer, o povo usava para tratamento de tumor. E foram descobrindo que realmente existiam substâncias que tinham atividade citostática, ou seja, que inibiam a multiplicação celular. Foram caracterizados como lapachona e lapachol. Eram uma cetona e um álcool, né? Lapachol e a lapachona. Essas duas substâncias tinham atividade citostática. Entretanto, o que eles verificaram? Que quando eles faziam o extrato da casca do ipê, a atividade do extrato era maior do que a atividade das substâncias puras. Olha que doideira, né? Você vai pensar, poxa, mas se a substância que é a responsável pelo efeito citostático está causando, né, está isolada, era para ela ter uma resposta melhor, né? Não. Para fitoterápico, muitas vezes acontece de substâncias que estão presentes dentro daquele extrato potenciarem ou terem efeito sinérgico, né? Mas, na verdade, a maior parte das vezes é potenciação. Potenciam o efeito daquela substância que é realmente ativa. Isso em fitoterápica é muito comum de acontecer, né? Então, o grau de pureza, nesse caso, não é tão interessante assim, né? Quanto mais puro lá a substância, você verificava que havia, na verdade, uma redução do efeito, ao invés do contrário, né? Como era esperado. Então, são fatores, né, ligados aí ao agente químico que podem interferir aí na ação do fármaco. Entendido aqui? Agora, normalmente o grau de pureza, né, normalmente é o contrário. Quanto mais pura a substância, maior o efeito, né? Por exemplo, cocaína. A cocaína contra a heroína. Tem muitos casos, já acontecem aí, de pessoas que têm overdose, né, pessoa que é dependente e que tem overdose de uma droga dessas qualquer, por conta do grau de pureza ser muito alto, às vezes, né? Então ele pega lá, está acostumado a comprar do traficante aí, que mistura um montão de coisa na droga, e na hora que pega uma droga muito pura, usa a mesma quantidade e vai ter uma resposta muito, né, um efeito, vai aparecer com uma resposta muito mais intensa
e que pode levar, inclusive, à morte, né? Isso é muito comum na heroína, na cocaína, principalmente quando utilizado na forma intravenosa. Então, o grau de pureza ele contribui tanto para uma coisa quanto para outra, né? Ou seja, pode ser bom, né? No sentido de ter um efeito maior quanto mais puro, mas também, principalmente nos fitoterápicos, se observa que muitas vezes esse grau de pureza acaba diminuindo o efeito final. Outra coisa que pode estar ligada aí, né, interferir na ação dos fármacos, fatores que estão relacionados com a exposição, via de introdução, dose ou concentração, duração do efeito, né? Então, por exemplo, eu não vou dizer que água, né? A água não é uma substância tóxica, né? Ah, tá, a água pura não é uma substância tóxica. Depende, né? Depende por quê? Porque se eu utilizo pela via errada, eu posso matar uma pessoa com água, não é isso? Se a pessoa usar pela via inalatória a água, ela vai morrer afogada. Se eu usar grandes quantidades de água por via intravenosa, também a pessoa também morre, né, por desequilíbrio eletrolítico, por dano osmótico aí nas células. Então, a via de introdução, ela também influencia aí nesse efeito dos fármacos. A gente já falou isso, né? A velocidade cinética de um fármaco depende de qual foi a via de administração. Por via oral, o perfil é um, por via intravenosa, o perfil é outro, né? A dose utilizada ou concentração do fármaco também, isso a gente já falou também, né, que a dose é fundamental. Mas se eu padronizar uma dose, eu posso ainda ter uma variação de concentração. Como assim? Às vezes eu vou dar o mesmo quantitativo usado em uma solução mais concentrada, né? E na outra numa solução menos concentrada. Quando eu administro isso por via oral, por exemplo, aquela que tiver menos concentrada, muitas vezes vai encontrar uma facilidade de contato com a parede do trato gastrointestinal, porque vai estar mais, vamos dizer assim, aberta, né? Então vai aumentar a superfície de contato e ter uma velocidade de absorção maior, ou não, né? Ou se eu tenho, às vezes, aquela dose mais concentrada ali, né, numa forma mais concentrada, vai apresentar uma resposta melhor. Então, isso daí também varia. A duração dessa exposição, né? Ou seja, há fármacos que são dados uma única vez. Analgésico, às vezes, né, se a gente for usar de forma aguda, estou com uma dor de cabeça, tomo um analgésico e resolvo ali o meu problema. Agora, há aqueles que são usados de forma contínua. Então, isso pode interferir na ação do fármaco. Medicamentos como o fenobarbital, por exemplo, que é usado aí para controle de epilepsia, ele pode induzir uma série de fatores cinéticos, principalmente a biotransformação, e isso ter uma alteração, né? Eu posso ter efeitos que são efeitos agudos, efeitos subcrônicos, efeitos crônicos e efeitos retardados. Já ouviram falar de efeito retardado? Né? Então, assim, são efeitos que aparecem. Então, por exemplo, efeito agudo é aquele que eu usei e apareceu dentro de 24 horas, né, após o uso da substância. Então, aquilo ali é um efeito agudo. Subagudo, né, pode aparecer aí, né, uma semana até um mês depois da exposição. Efeito crônico, lembrando, um efeito crônico ele está também vinculado a uma exposição crônica, ou seja, eu tenho que estar usando o medicamento por um grande período. Então, pode aparecer, né? À medida que eu vou usando a medicação, né, com o tempo, a substância vai se acumulando no organismo
e ocorre, então, uma intoxicação ou o aparecimento de uma reação adversa. Percebam, se eu tomo uma única vez, eu tenho um pico de concentração plasmática, essa concentração plasmática depois decai, ponto. O que vai aparecer de efeito? Normalmente aquilo que estiver dentro dessa curva onde o fármaco esteve presente dentro do organismo. Agora, medicamentos de ação, de utilização crônica, né? Medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, medicamento para tratamento aí de epilepsia, pessoa que tem, né, que usar por longos períodos. Então, ele usou uma dose, né? Aquilo não foi totalmente eliminado dentro do organismo, utiliza outra dose, e assim vai, até que ele alcança uma concentração plasmática, que a gente chama de concentração de platô, ali um platô, né? Concentração do estado de equilíbrio, e ali naquela concentração de estado de equilíbrio, a dose, a concentração que eu tenho plasmática pode estar ocasionando reações adversas que não apareceram lá na primeira dose, na segunda dose, na terceira dose, mas vão aparecer lá na oitava, nona dose, que é normalmente quando você chega a esse platô, a essa concentração de estado de equilíbrio. Então, essa duração. Agora, existem medicamentos e substâncias químicas, não só medicamentos, que têm o efeito retardado. O que é o efeito retardado? O efeito retardado é aquele que aparece depois que eu já não estou usando mais a substância. Ué, mas como assim, professor? Tem jeito de ter o efeito aparecer depois? Tem. Né? Substâncias, por exemplo, que alteram o DNA, que tem efeito carcinogênico. Eles provocaram uma alteração carcinogênica, desenvolveram uma célula neoplásica ali, e aquela célula neoplásica vai começar a se dividir. Então, anos depois, às vezes, né, fica em latência, às vezes anos depois, que você já não faz mais uso daquela substância, vai e aparece o desenvolvimento daquele tumor, aí aparece o câncer, né? Então, quer dizer, eu já não estou usando aquela substância há muito tempo. Isso é muito comum entre fumantes, né? Fumante, o cara fumou 30 anos da vida dele lá, tá? E resolveu parar de fumar. Então, vamos dizer que ele parou de fumar com 50 anos e aos 70 anos apresentou um câncer de pulmão. Foi por causa do cigarro? Provavelmente. Né? Provavelmente por causa do cigarro. Né? E isso pode acontecer até numa única exposição. A pessoa é azarada, mas se ela tiver uma predisposição genética, que nós vamos falar aqui depois, se ela tiver uma predisposição genética, o único cigarro, você fala assim, está com câncer de pulmão, mas eu nunca fumei, não, tá, beleza. Mas às vezes ela convive com uma pessoa que é fumante, ou às vezes experimentou um cigarro lá na adolescência, né? Só experimentei um cigarro e não gostei, parei, nunca mais fumei. Pode ter sido aquele cigarro? Pode. O cara vai ser um azarado de marca maior, mas pode ser, pode. Né? O efeito retardado ele tem essa latência, ou seja, esse tempo entre a última exposição, ou a exposição única, e o aparecimento do efeito. Né? Então, essa é uma possibilidade. Fatores relacionados ao ambiente, temperatura, então, principalmente para formas transdérmicas, a temperatura influencia demais. Por quê? Porque a gente sabe que a vascularização da pele ela é alterada com a temperatura. Quando você está no lugar quente, né, ou no clima quente, você fica mais vermelho, você fica mais... Por quê? Porque os vasos sanguíneos estão dilatados, estão mais próximos ali da pele para trocar calor com o ambiente, né? Porque eu preciso perder calor, né? Então eu suo, eu transpiro, né? Para quê? Para que ao evaporar ajude também nesse processo de controle térmico. Então eu estou vermelho, eu estou suando ali para poder ficar livre daquela temperatura. Mas, ao mesmo tempo, eu aproximo e dilato esses vasos, aproximo ali da epiderme, né? A derme é que tem os vasos, mas eu aproximo ali da epiderme, e isso faz com que essas formas transdérmicas, né, tenham uma absorção acelerada.
Eu conto um caso de um indivíduo que trabalhava na Mannesmann, que estava tentando parar de fumar. E ele trabalhava no setor de alto forno, né? Então ele estava tentando parar de fumar e começou a usar os adesivos transdérmicos. Então eu recebia, né? Porque normalmente o esquema você pega uma semana ou 2 semanas, já não lembro mais de cabeça, mas uma semana com 24 miligramas agora 28 miligramas de nicotina, né? O adesivo de 28, depois mais o mesmo período com o de 14, depois o de 7, e aí vai tirando, né? Vai retira esse adesivo. E ele comentava que a fissura dele era tão grande, que ele tinha ganhado lá os adesivos, ele estava com uma fissura tão grande para poder fumar, que ele colou 3, 4 adesivos de uma vez só, dos de 28, e foi trabalhar. Chegou lá no alto forno, calor, macacão, aí vocês fazem ideia, né? Então, a absorção aumentou, teve uma intoxicação por nicotina. Então, quer dizer, isso pode acontecer, né? Se eu usar, se eu estiver exposto a uma temperatura muito... Da mesma forma, tem que pensar o contrário, né? Pessoas que vivem no frio, em situação aí mais, né? Então, quer dizer, a velocidade de absorção por uma forma transdérmica vai ser diferenciada. A pressão ela pode influenciar aí também, principalmente nas formas gasosas, né? Formas de spray, ou como a gente estava falando aqui, anestésicos, voláteis, né? Se eu não tenho uma pressão adequada ou a pressão exagerada, eu vou ter resposta totalmente diferente, né? A pressão daquele gás estando diminuída, a troca gasosa, a absorção vai ser menor. Se ela estiver aumentada, vai ser aumentada também a velocidade de absorção. A pressão ela influencia também em fatores, por exemplo, mergulhador, né? Você já deve ter ouvido falar que esses mergulhadores, principalmente aqueles que trabalham em águas profundas, então tem aqueles mergulhadores da Petrobras, aquelas plataformas lá que eles têm que descer, às vezes, para fazer manutenção em profundidades muito altas, que usa aqui até, não é aquela cilindro só, não, né? Eles usam aqueles escafandros, né? Porque tem que ser mais pesado para descer. Ele desce, trabalha lá e depois tem que ficar horas, dias em descompressão. Por quê? Porque na hora que ele desceu, né, a concentração, a pressão atmosférica ali, né, por causa da profundidade, ela é muito alta. E isso, quando ele respira, os gases estão também ali comprimidos, né? Então, o CO2 que está no sangue, né, o oxigênio que está ali na hemoglobina, estão tudo comprimidos. Chegou, né, começa a subir, a pressão vai descendo, o gás vai expandindo. E isso pode provocar, né, a formação de trombos, a embolia nesses mergulhadores, que é um problema sério, né? Mortalidade alta aí quando acontece isso. Então, por isso, vocês têm que passar por um período de descompressão, né, para poder ficarem livres desses problemas. Radiações, né? As radiações no ambiente, né? Eu tenho radiações, as radiações elas influem não só no efeito do fármaco, mas na própria condição do fármaco, né? A gente preparava ali uma pomada de sulfadiazina de prata no hospital, manipulava, que ficava muito mais barato. Na ocasião, hoje eu nem sei se vale mais a pena fazer esse tipo de manipulação, mas manipular, e é um creme que é muito sensível à luminosidade. Então a gente colocava dentro de um saquinho preto e mandava para a enfermagem com a recomendação expressa, né? Do lado de fora, assim, não deixar exposto à luz, né? Não expor à luz, tá? Aí você ia no andar, a primeira coisa que eles fazem lá é tirar do plástico preto e usa no paciente, depois colocava lá na janelinha do setor lá, né? Então ficava exposto à luz solar ali.
pomada fica lá toda roxa, preta, né? Perdendo sais de prata, né? Estão ali, estão na luminosidade, elas são muito sensíveis. Então, né, você perdia totalmente a atividade daquela pomada, né? O que a gente começou a fazer? Assim, manter na geladeira. Por que manter na geladeira? Precisava ser mantida sob refrigeração? Não. Mas se mantinha na geladeira, na hora que fechava a porta, teoricamente, apagava a luz. Então a gente sabia que ela estava mantida no escuro. Era o que a gente conseguiu, né, na época, imaginar assim, para poder contornar essa situação. Mas as radiações, né, elas influem, elas podem provocar, inclusive, degradações, né, como a gente falou, e alterações, às vezes, que levam a problemas mesmo mais sérios, né? Antibióticos, muitos, sempre que vier dentro de um frasquinho, de uma ampola âmbar, pode saber que deve ter alguma sensibilidade à luz. Então, é ideal que aquilo não seja mantido debaixo, né, sob radiação solar ou luminosidade muito, muito elevada. Tá? Muito bem. Outros aí, né? Luz, umidade, etc., que também vão levar a essa degradação. Fatores relacionados ao organismo. Aqui é o que é o mais, vamos dizer assim, o principal para nós hoje, né? Que nós podemos falar hoje. Então, eu tenho diversos fatores que influenciam diretamente aí nesse fator. Primeiro, fatores imunológicos. Ah, mas o que tem a ver um medicamento com fator imunológico? Depende, né? Se você tiver um indivíduo, por exemplo, que está com a imunidade debilitada, e eu utilizo um antibiótico, né? A pessoa está com uma infecção, utiliza um antibiótico que é bacteriostático, por exemplo, a resposta pode não ser a mesma. Por quê? Olha só, não sei se vocês já viram isso, mas basicamente dentro dos antibióticos, os antimicrobianos, de forma geral, eu tenho aqueles que são bactericidas e aqueles que são bacteriostáticos. Os bactericidas, como o próprio nome indica, sida, né? Aí é de morte, de matar, né? Então, quando eu falo assim, inseticida, é para matar inseto, né? Quando eu falo raticida, é para matar rato. Rodenticida, né? Que é o nome mais correto, é para matar roedores de forma geral. Quando eu mato uma pessoa que mata outra, né? Um ser humano que mata outra, ele é homicida. Aquele que mata uma população inteira, né? Um grupo étnico inteiro, ele é genocida, né? Então, né, tá uma palavra muito em moda ultimamente. E eu tenho aquele, né, nos antibióticos, eu tenho então aquele que mata bactérias, que é o bactericida. Então, ele mata diretamente a bactéria. Ele independe da atividade do sistema imune. Beleza. Agora, eu tenho o bacteriostático. Estático, né? Quando eu falo que uma pessoa está estática, é que ela está parada. Vem de stat, esse stat aí vem do grego, que é a mesma origem, né, de estátua, né, aquele que está parado, paralisa. Então, eu paraliso o crescimento bacteriano. Quem é que mata aquela bactéria? Duas coisas que vão matar essa bactéria: o sistema imune e a própria idade da bactéria, né? Que ela morre, não divide, morre e tal. Então, quer dizer, o bacteriostático ele depende da atividade do sistema imune. Se a pessoa está com uma debilidade do sistema imune, a resposta que eu vou ter para aquele paciente pode não ser a mesma. Por isso é muito importante selecionar bem o antimicrobiano, tendo em vista isso. Uma pessoa que está debilitada imunologicamente, eu devo dar preferência sempre aos bactericidas, né? Então, uma coisa importante da gente estar avaliando. Estado nutricional, né? Como é que a nutrição pode influir na ação do fármaco? Olha só, quando eu tenho um indivíduo que está desnutrido, uma das primeiras coisas que eu observo é a queda de proteínas plasmáticas, especialmente da albumina,
mas também de diversas outras, né? Então, quando eu falo de queda de concentração plasmática de albumina e de outras globulinas, por exemplo, eu já tenho um problema de distribuição, né? Nos parâmetros cinéticos, vocês devem estar estudando agora em farmacologia, vocês lembram que a forma principal de ser distribuído de um fármaco, né, é ligado à proteína plasmática. Então, se eu tenho uma redução da concentração de proteína, eu vou ter também uma redução dessa ligação da proteína plasmática com o fármaco. E o que isso vai levar? Olha, para vocês terem uma ideia, né, fármacos como a digoxina, que são fármacos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, eles têm um alto grau de ligação à proteína plasmática, em torno de 98% são ligados à proteína plasmática. Beleza, se eu dou uma mesma dose para uma pessoa que está desnutrida, né, a mesma a dose usual, que é 0,25 miligramas para 70 quilos de peso, né, ao dia, eu vou ter uma fração aumentada de fármaco que vai estar fora da sua ligação à proteína plasmática. Por quê? Porque a proteína plasmática está diminuída, a pessoa está desnutrida, tem menos proteína plasmática e, consequentemente, vai sobrar fármaco livre. Quem é que passa para o tecido? É o fármaco livre. Passa lá para o tecido cardíaco, né? Ocorre, então, uma hiperatividade do fármaco, no caso aí, aumentando a concentração citoplasmática, né, ou sarcoplasmática, melhor dizendo, de cálcio, né, e aumentando a força de contração do coração. Só que esse aumento da força de contração ocasionada pela diminuição da concentração de proteína plasmática pode ser letal, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas a margem de segurança para a digoxina é muito, muito estreita. Então, qualquer variação aí pode levar o indivíduo a uma parada cardíaca. Então, o estado nutricional é muito importante na ação do fármaco, principalmente esses que dependem muito da ligação à proteína plasmática. A dieta, né? A dieta também, nós já falamos aí da interferência entre medicamentos e alimentos e fármacos e nutrientes, né? Então, é isso, né? Pode haver interação direta entre eles, inclusive antagonismo ou competição por absorção. Na intoxicação por chumbo, né? O que se faz? Vale a pena dar leite nesse caso? Vale, por quê? Porque o cálcio, ele compete com o mesmo transportador, que é o transportador de íons divalentes, no intestino. Então, o chumbo é 2+, o cálcio é 2+, e isso impede que haja a absorção do chumbo. Em compensação, isso aí não é legal quando eu estou tratando uma pessoa de anemia utilizando, então, sulfato ferroso, né? O ferro 2+, cálcio 2+, competição entre um e outro, o cálcio acaba ganhando muitas vezes, e aí eu tenho redução da absorção do ferro. Então, também um fator bastante complicado aí. Bom, beleza. Sexo. Quando eu falo de sexo, eu não estou falando de atividade sexual, não. Nesse caso é do gênero, tá? Homens e mulheres respondem diferente aos fármacos. Isso daí é fato. Por quê? Por vários motivos, né? Eu tenho desde a questão do estado hormonal, como está colocado aqui logo à frente, né? Do estado hormonal, pode ser, que é diferenciado entre homens e mulheres, quanto também por exemplo, está relacionado com a idade também, estado hormonal e idade. Por exemplo, as mulheres, depois de determinada idade, começam a apresentar, então, aquele período que a gente chama de climatério, onde começa a reduzir a atividade hormonal,
até chegar à menopausa. Então, nesse processo, essa diminuição hormonal ela vai influir em diversos fatores farmacocinéticos, principalmente na biotransformação, porque os hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos, eles influem na atividade citocromo P450. Nas mulheres, o problema é maior, por quê? Porque a variação desses hormônios acontece durante o ciclo menstrual. Então, dentro de um mês, né, dentro do período de um ciclo menstrual, você já vai ter períodos onde você tem maior atividade e menor atividade do sistema microsomal hepático. Tá? Então, essa variação ela ocorre aí com o estado hormonal. A idade, não só nesse caso, mas ela também influi quando, né, vocês sabem que normalmente as populações mais sensíveis são quem? As crianças e os idosos. Normalmente os adultos ali, o adulto jovem, o adulto propriamente dito, ele já responde mais ou menos dentro de uma mesma faixa. Mas criança, muitas vezes ainda não tem maduro o sistema imunológico, não tem maduro o sistema hepático e com isso a biotransformação. Então as doses têm que ser diferenciadas. E o idoso é o contrário, né? Já tem um decréscimo da atividade hepática, muitas vezes tem comorbidades que vão então levar à alteração dessa resposta farmacológica. Entretanto, existem fármacos que vão ter menos problemas se aplicados em crianças e idosos, né? Por exemplo, o caso da anfotericina B. A anfotericina B ela é utilizada no tratamento de sepsemia fúngica, né? Então, se administra a anfotericina B e o que se observa de reação adversa? Né? Muitas vezes eleva a produção de prostaglandinas e, consequentemente, vai ter aumento de sensibilidade à dor, vai ter calafrio, pode ter febre. Então, a anfotericina ela tem essa característica. Isso é mais comum em adultos do que em jovens e idosos, porque justamente devido à baixa atividade do sistema microsomal hepático, tá? Então, isso aí teria uma influência, ou até mesmo, né, a capacidade de produção de prostaglandinas diminuída em crianças. As crianças sentem menos dor. Não sei se é isso não, mas né, que teria uma atividade, uma produção de prostaglandinas menor, né? Então, a atividade da COX ali seria diminuída. Então, quer dizer, pode ser, pode não ser, mas, de qualquer forma, se observa na anfotericina essa característica. Em idosos e crianças, essas reações adversas são menos frequentes. Estado emocional. Bom, gente, a gente sabe que o estado emocional influencia em diversas coisas, né? Inclusive no estado imunológico, que é o primeiro fator que a gente citou ali. Bom, quando eu falo de estado hormonal, desculpa, de estado emocional, fica fácil a gente olhar, por exemplo, pessoa que está para casar, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque as meninas, muitas que já casaram aí, vão lembrar desse período e vão concordar comigo. É um estresse muito grande, né? Então as mulheres, então, né, vai lá, arruma roupa, tem que arrumar convite, aqueles montões de detalhes que a mulher pensa em tudo, o homem praticamente não interfere muito nisso daí, não, né? Ajuda quando vai lá entregar convite, vai junto, entrega coisa, mas o homem é muito mais fácil, vai lá, faz um terno, ou compra um terno, no dia lá do casamento você vai fazer a barba, pentear o cabelo, cortar o cabelo aí na véspera para poder ficar bonito. A mulher tem aquele ritual todo, e não é raro, gente, não é raro de aparecer, por exemplo, na hora da véspera do casamento, né, com aquele estresse todo, né, o que acontece? Brota na boca das mulheres, né, muitas que têm já herpes labial e tal, né, então aquela
naquele momento mais importante da vida dela, né? Que tá, né, tão sonhada, aquele momento tão sonhado, brota aquele montão de bolinha, de herpes labial e tal. Então, já vi vários casos, pessoa que chega desesperada, o que eu faço e tal. Então, quer dizer, não tem muito o que fazer, né? O ciclo ali, ele é mais ou menos autolimitado. Então, o estado emocional influi nisso aí diretamente. Então, problemas relacionados não só a isso, mas também às vias aéreas superiores, questão, né, como eu estava falando da sinusite, pessoa que está no estado emocional debilitado, que está chorando com grande frequência, sabe, né, as vias aéreas acabam ficando também congestionadas, né? Basta você chorar, você sabe que seu nariz entope, né? Então, ou escorre. Então, é isso. Então, o estado emocional, ele influi diretamente aí também. Estado patológico, não precisa nem dizer, né? Doenças associadas vão influir aí na ação de um fármaco. E tem outra coisa que aqui que é o principal alvo nosso, né, de hoje, mas assim, falar espécie, né? Eu tenho que levar em consideração isso, porque quando eu desenvolvo um fármaco novo e testo, boa parte dos testes são feitos em animais no primeiro momento, né? E esses animais não vão responder de forma igual àquele fármaco em relação ao ser humano. Por exemplo, a gente sabe que gato, para ele, o paracetamol é letal, né? Ele não tem a enzima glutationa S-transferase, que conjuga com a glutationa o metabólito tóxico do paracetamol, que é o N-acetilparabenzoquinonimina. Então, aquela substância, ela vai lesionar o fígado do gato e vai levar ele à morte. Então, não dê paracetamol para o seu gato, principalmente se seu gato for um felino, não for da espécie humana, tá? Viu, meninas? Então, não dê nem para a sua gata, viu, gente? Né? Os rapazes aí também. Então, a espécie, ela conta. Então, não dá para usar qualquer animal em experimento. Eu lembro que, quando eu estava terminando meu mestrado, meu orientador me propôs, vamos fazer uma linha de pesquisa aqui, vamos trabalhar com... Saiu uma verba do governo para tratamento, para pesquisa, na época, né? Na época o governo ainda dava verba para pesquisa. Saiu uma verba para pesquisa de doenças, de medicamento para doenças negligenciadas. Doenças negligenciadas são aquelas doenças que têm baixa incidência na população, que geralmente estão ligadas a fatores socioeconômicos. Ou seja, doença que dá mais em pobre. Resumindo, é isso. Então, o que acontece? É negligenciado porque ninguém quer pesquisar sobre isso. Né? Não dá dinheiro. A indústria farmacêutica não quer pesquisar porque não dá dinheiro. Então, saiu. E uma das linhas era hanseníase. Então, para trabalhar, né, pensou em trabalhar com fármacos para tratamento de hanseníase. Só que tinha um problema. A espécie de animal que era usado para... Né, eu fiz a pesquisa na ocasião para poder ver qual que era o modelo animal que a gente tinha que usar, e o modelo animal que pega hanseníase igual o ser humano, para poder, né, para a gente conseguir estudar, era o tatu. Vocês já imaginaram a dificuldade logística de você fazer um biotério, né, que é o lugar onde você guarda esses animais, cria esses animais, de tatu? Né? Ia ser bem complicado. Então, acabamos desistindo da ideia na ocasião. Linhagem. Dentro de uma mesma espécie, muitas vezes, determinada linhagem tem uma sensibilidade maior ou menor a um determinado fármaco. Então, por exemplo, isso é muito comum da gente perceber dentro por exemplo, os indivíduos nórdicos, né, aqueles que vêm lá, os vikings, né, aquela turminha lá, eles têm uma sensibilidade muito maior a dipirona do que a gente, né? Nós, brasileiros aqui, que somos bem misturados, temos aí uma proteção, essa variabilidade aí genética que nós somos frutos dela, né? Acabou ajudando nesse sentido. Mas os nórdicos são muito
puros ali, né? Aquela região ali, o pessoal praticamente se reproduz entre eles ali, então tudo louro, de olho azul, né? A maior parte deles. Então, quer dizer, ali a sensibilidade à dipirona e ao aparecimento, a incidência de anemia aplásica nesse grupo é maior do que no restante da população mundial. Então, essa é uma linhagem, dentro da linhagem. Até, viu, o Beth, tem umas variabilidades também, por exemplo, agora eu vou esquecer. A aldeído desidrogenase ou a álcool desidrogenase. A álcool desidrogenase. Mesmo. Hã? É o álcool mesmo. O álcool desidrogenase, ela entre os indivíduos de origem nipônica, ele tem geralmente um nível mais baixo. Então, é muito comum você ver pessoa de origem nipônica que toma uma cerveja, toma um vinho e que fica com o rosto todo congestionado, todo vermelho. Não sei se você já observou isso aí. Eu sou uma delas. Eu sou segunda geração, né, professor? Mas se eu insistir, eu começo a ter placas pelo corpo. Então, vocês veem, olha só, que eu não estou falando mentira, né? Então, eu usei para ilustrar, mas é isso, é variabilidade genética, né? Pois não é que a pessoa é melhor ou pior do que a outra, não, mas é variabilidade genética, né? É uma variabilidade genética. Essa variabilidade, a resposta a determinados fármacos também vai acontecer dentro da mesma linhagem, né? Outros fatores genéticos podem influir também, como, por exemplo, deficiências genéticas mesmo, né? No caso, por exemplo, nós vamos até citar aqui da glicose 6-fosfato desidrogenase. Tem pessoas que são deficientes dessa enzima e isso pode levar a uma série de problemas à utilização de determinados medicamentos. Tem outros que têm deficiência da butirilcolinesterase, que é um outro fármaco que nós vamos comentar aqui também, que vai levar a um outro tipo de reação adversa. Bom, muito bem. Então, como que ocorre, né, dentro da população essa distribuição da resposta, né, que a gente falou que a resposta é a quantificação do efeito. Então, eu dei uma determinada dose, observei se aquele efeito apareceu. Eu posso, né, como a própria Beth tinha sugerido, observar, quantificar esse efeito numa única pessoa. Mas o mais comum é eu fazer dentro de uma população, né? Então, muitas vezes a quantificação de uma única pessoa fica muito subjetivo. Eu posso, né, falar assim, quanto que sua dor de cabeça melhorou? Melhorou 80%. Mas isso é uma coisa subjetiva. Então, quando eu vou trabalhar, normalmente eu trabalho com populações porque é aquela história. Sua dor de cabeça passou? Melhorou uns 80%, mas não passou. Então, eu te dou como resposta negativa. A minha passou. Então, é resposta positiva. Então, é aquilo. Eu não vou fazer escala dentro de uma mesma pessoa. Eu vou fazer dentro de uma população. E, obviamente, que se eu coloco, se eu faço isso dentro de uma população, eu vou ter uma distribuição que a gente chama de distribuição gaussiana, famosa curva de Gauss, né? Então, aqui, né, a gente sempre vai ter um acúmulo ou uma maior concentração de resposta dentro de determinada faixa de dose. Então, aqui eu estou aumentando a dose, eu tenho a dose e a porcentagem de resposta. Percebam que eu já tenho pessoas que respondem com doses aqui de 10, vamos dizer que seja 10 miligramas, não tem unidade aqui, mas é só para poder ilustrar, né? Vamos supor que aqui seja 10 miligramas por quilo de peso. Eu tenho pessoas respondendo aqui. Eu tenho pessoas respondendo com 20 miligramas de quilo de peso. Eu tenho também 40. Mas a maior parte vai responder em 60 miligramas por quilo de peso. E depois, doses maiores, eu vou ter pessoas, né, vou ter uma diminuição também. Né? Aqui está a relação da dose / frequência de resposta não acumulada para uma substância hipotética em uma população homogênea. Então, olha só, uma população homogênea, não é uma população, cada um uma idade diferente, né? Tudo dentro de uma mesma faixa etária,
e que eu vou ter respostas diferenciadas, né? Tem pessoas que só vão ter efeito, né, com doses maiores do que a maior parte da população. Então, a maior parte está respondendo aqui entre 40 e 80. Mas tem gente que vai precisar de 100, 110 miligramas por quilo de peso para poder ter a mesma resposta, ou seja, para ter resposta, né? Vocês entendem? Então tem essa variabilidade. Então essa é a curva gaussiana, ou curva de Gauss, que ela bom, segundo Gauss, né, isso explica a maior parte dos fenômenos, não só biológicos, como sociais, né? Então, teoricamente, né, eu vou ter uma concentração maior dentro daquele valor mediano, né? Concentração maior de pessoas dentro dali do valor mediano. Por exemplo, se eu resolvesse fazer uma pesquisa aí para saber, sei lá, o número do calçado das mulheres que, né, das alunas do Pitágoras. Aí eu ia pegar lá, né? Eu ia ter gente lá que calçava 32, né? 34, né? Mas eu acredito que a maior parte das mulheres estão calçando ali o quê? Em torno de 37, mais ou menos, e tal. Agora, eu vou ter aquelas também que calçam 42, né? Mas a maior parte vai estar dentro de uma faixa bastante, vamos dizer assim, né? Determinada, né? Então, sendo que a mediana, o valor médio mesmo, eu vou ter, né, a maior concentração de pessoas ali dentro, né? O maior número de pessoas respondendo dentro daquele valor mediano, certo? Então, isso né, eu falo que a curva de Gauss explica vários fenômenos, inclusive esses que a gente falou aí da população como um todo, né, dos valores sociais, só não explica a distribuição de renda, né? Se a distribuição de renda fosse assim, era ótimo, né? Você imagina bem, né? Lá no meio da maior parte da população recebendo um salário médio, poucos recebendo pouco e poucos recebendo muito. Então, a gente teria aí uma distribuição de renda que seria bacana. Entretanto, não é isso que acontece, né? Essa aí é a única falha aí que tem aí na curva de Gauss. Então, podia ser assim também para distribuição de renda no país. Bom, muito bem. Só ver uma coisa aqui. Beleza. Agora, eu tenho que levar em consideração, como eu tenho uma variabilidade dessas respostas, eu tenho que levar em consideração também a avaliação da toxicidade. Por quê? Porque esses parâmetros que vão me garantir, por exemplo, vou só voltar aqui. Se eu determino, se eu utilizo, né, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela não faz uma dose para cada pessoa, não é isso? Ela normalmente trabalha com concentrações fixas. Por exemplo, você vai encontrar paracetamol 500 miligramas ou 750 miligramas e dipirona 500 miligramas ou 1 grama, né? Beleza, então isso é que você vai encontrar. Se você tem uma coisa, só um dado adicional aqui, esse valor normalmente é determinado levando em consideração uma pessoa média. Eles consideram uma pessoa média. O que é isso? Uma pessoa com 70 quilos de peso aproximadamente, sem nenhuma comorbidade. Tá? Então, se para uma pessoa de 70 quilos, né, 500 miligramas é suficiente, ou são suficientes para poder ter a resposta, ele pode ser insuficiente para uma pessoa que tem 100 quilos, né? Ou 140 quilos, ele vai estar tomando metade da dose da pessoa que tinha 70. Da mesma forma, se eu utilizar essa mesma quantidade, ou seja, mesmo 500 miligramas, para uma pessoa que pesa 40, 50 quilos, ele vai estar tomando uma superdose. Qual desses tem mais chance de desenvolver reações adversas? Aquele que está tomando dose maior. Quem está tomando dose maior? Aquele de peso
inferior ao valor médio que é determinado pela indústria farmacêutica, né? Então, ele vai ser o prejudicado. E, por outro lado, eu vou estar usando, às vezes, doses insuficientes em indivíduos que são mais pesados, que tem lá uma massa corporal maior, né? Então, aquilo que a gente já disse lá, né, aquele gráfico que eu mostrei na aula passada, dessa variabilidade, e vai mudar totalmente a cinética né, e a dinâmica também daquele fármaco. Então, é importante que eu avalie a toxicidade do fármaco para saber se aquela dose que eu estou usando aqui para atingir a maior parte da minha população, se ela é segura para essa parte aqui que é mais sensível. Esse daqui, inclusive, só para poder mais uma informação, a esses aqui que estão abaixo do valor médio, eu chamo de hipersensíveis, tá? Ou hipersusceptíveis. E ao lado de cá, os hipossensíveis ou resistentes, ok? Então, são dois extremos da minha curva. Lembrando que a maior parte vai estar aqui dentro desse valor mediano. Beleza. Aqui um outro experimento. O que é que eu faço? Eu pego, divido em grupos os animais, normalmente isso é feito em animais, e vou utilizar um efeito que é um efeito comum a todos os medicamentos. Né? Todos os medicamentos, o que eles podem produzir? Eles podem produzir morte. Tá? Todos os fármacos, melhor dizendo, são substâncias químicas e, eventualmente, eles podem induzir a morte. O que vai variar entre um e outro? Normalmente, a dose. Né? Paracelsus já dizia, né, que todos, até atualizando um pouco Paracelsus, né? Paracelsus dizia que todos os fármacos são também venenos. O que diferencia um do outro é a dose. Eu diria que a dose, a via de administração, né, o tempo de exposição, são aqueles fatores que nós falamos que influenciam lá no efeito do fármaco. Ok? Mas, de qualquer forma, né, eu tenho, né, essa variabilidade aí dessa dose, ela pode ou não estar levando indivíduos à morte. Então, eu tenho que avaliar. Então, o que eu faço aqui? Eu divido grupos, né, faço grupos de animais normalmente, pego 10 animais por grupo, 5 animais por grupo, o que o Comitê de Ética em Pesquisa Animal limitar aí, né? Você tem fatores aí para poder fazer o cálculo. Hoje em dia, você tem diversos métodos que não precisa usar animais mais, né? Mas aqui vão dizer que eu estou trabalhando então com porcentagem de animal morto. Tá? Se eu tenho 10 animais num grupo, 10% equivale a um animal morto. E assim por diante. Então eu vou fazendo, né, grupos diferenciados e vou dando doses crescentes. Né? E eu vou observando que à medida que eu vou subindo a dose, aí sim eu vou aumentando a minha resposta. Tá? Porcentagem, né, de animais mortos. Ou seja, eu estou quantificando aqui o efeito letalidade, né? Então, estou fazendo uma relação dose-resposta. Estou aumentando a dose e estou verificando que à medida que eu subo a dose, eu estou subindo também a minha resposta. Beleza. Então, o que eu vou verificando? Então, esse grupo aqui, que é o grupo 1, vamos chamar assim, ele recebeu 10 miligramas por quilo de peso e obteve aí, sei lá, 3% de resposta. Esse daqui, 20 miligramas por quilo de peso, em torno de 8, 9 miligramas, 8, 9% de resposta. Já o grupo que recebeu 40, né, ele já obteve aqui 28% de resposta aproximadamente. O grupo que recebeu 60, em torno de 68. O de 80 recebeu em torno de, sei lá, 89. E o grupo que recebeu 100 miligramas respondeu lá com 92, por exemplo. Vocês percebam que
quanto mais próximo de 0 ou mais próximo de 100, a tendência dessa curva é ficar paralela ao eixo do x. Por que disso? Bom, o motivo é simples, né? Tem jeito de eu matar menos animais do que 0? Não tem, né? Então não tem como morrer menos animal do que 0. Então, se eu dou uma dose igual a 0, a chance do animal morrer, por efeito daquela, né, como resposta frente àquela dose, é 0. Pode morrer de outra causa, mas por causa do medicamento é 0, né? Do que eu estou testando ali é 0. Por outro lado, tem jeito de morrer mais do que 100% dos animais? Também não. Então a tendência é que as curvas, né, essa curva, ela se achate, né, fique próxima aí, paralela ao eixo do x, quando vai se aproximando então de 100% de resposta, de 0% de resposta. Aí o que eu faço? Eu pego ali o valor correspondente a 50% de resposta, extrapolo aqui, né? E vou localizar qual que é a dose referente a essa 50% de resposta. A esse valor eu dou o nome de dose letal 50%. Professor, mas por que eu vou usar dose letal 50% se eu quero saber a dose que mata a população toda? Gente, lembrando, né? Se eu der aqui a dose de 100 miligramas, eu vou matar lá 92% da população. Na hora que eu chegar em 100% da população, vamos dizer que isso aconteça lá com 150 miligramas. Se eu der uma dose de 160 miligramas, eu vou continuar matando 100% da população. Não é isso? Se eu der 200 miligramas, também 100% da população. Então, é melhor, em ciência, normalmente você trabalha com valores médios. Aqui está ocorrendo a maior inflexão da curva, ou seja, a maior inclinação dela está ocorrendo aqui, né, nessa valor mediano. Então, é aqui que eu vou ter que estudar, porque aqui, como eu disse, estou paralelo ao eixo do x e grandes variações aqui vão me dar pequenas alterações na resposta. Né? Mesmo alterando muito a dose, a alteração na resposta vai ser muito pequena. Aqui, pequenas alterações na dose vão me dar grandes alterações na resposta. Né? Então, entre 40 e 60 miligramas, eu pulei de 28 para 68, ou seja, eu tive uma variação de 40% de resposta, coisa que eu não observo em nenhuma outra etapa dessa curva. Então, aqui é que está o valor mais importante, onde eu tenho essa variabilidade maior. Ok? Bom, muito bem. E para que isso, né? Bom, isso daí é para a gente trabalhar, então, o que a gente chama de índice terapêutico e margem de segurança. Bom, antes de falar nisso, deixa eu só falar dizer uma coisa aqui. É raro a gente trabalhar com isso daqui, com esses valores assim, porque justamente devido a essa inclinação que a minha curva vai apresentar. O que eu faço, então? Eu trabalho com o log da dose. Ao fazer o logaritmo da dose, eu meio que retifico, principalmente essa parte aqui, entre 20% e 80%, ela se transforma em uma reta, tá? E é o lugar que né, fica muito mais seguro trabalhar com essa reta do que trabalhar com uma curva, ok? E, normalmente, quando eu vou trabalhar aqui, eu estou trabalhando em log da dose, tá? Log da dose. Apesar de eu estar usando valores que não são de logaritmo, né, nesse desenho, mas vamos imaginar que aqui eu esteja trabalhando com log da dose. Beleza. Então, aqui eu tenho um gráfico que me dá duas informações diferentes, tá? Aqui nesse gráfico que está com esses losangozinhos aqui em preto, é a minha curva de dose-resposta eficaz. O que eu chamo de dose-resposta eficaz? É a dose-resposta do efeito terapêutico, tá? Então, o que me traz, então, a eficácia do meu fármaco.
Do outro lado, né, no gráfico aqui que está em quadradinho cinza, eu tenho a dose-resposta tóxica. Nesse caso específico, eu estou trabalhando com efeito letalidade. Tá? Então, se eu pegar aqui, da mesma forma que eu usei aqui no gráfico anterior, se eu peguei 50%, né, e eu fizer a projeção aqui, eu vou encontrar, extrapolando aqui para o eixo do X, eu vou encontrar a dose correspondente a cada uma desses valores. No caso da dose eficaz, eu vou chamar, então, em vez de DL50, como eu chamei aqui, né, dose letal 50%, eu vou chamar de DE50, ou seja, dose eficaz 50%. Por causa daquela mesma lógica, tá? Próximo de 0% de resposta, a tendência também, resposta positiva, também, né, resposta terapêutica, eu também vou ter uma tendência a ficar paralela ao eixo do X. É a mesma coisa acontecendo próximo dos 100% de resposta. Tá? Então, aqui são dois valores que eu vou comparar um com o outro. Ou seja, se eu tenho 50% de resposta terapêutica, eu tenho também lá 50% de resposta tóxica. Qual que é a distância entre esses dois valores? A distância entre os dois valores eu vou dar, então, o nome de índice terapêutico. Não confundir com janela terapêutica, que é outra coisa. Tá? O povo acha que é a mesma coisa e não é. Índice terapêutico é a distância, então, entre a dose efetiva 50% e a dose letal 50%. Ok? Então, olha lá, índice terapêutico. Como é que eu calculo? Eu divido simplesmente o maior, que é a dose letal, pelo menor, que é a dose eficaz. Então, DL é a dose letal 50%, né? Que é letal para 50% da população analisada, e DE 50 é a dose efetiva para 50% dessa mesma população. Beleza. Então, essa daí é uma maneira fácil aí de eu entender isso daí. Então, aqui dose 50%, 50%, tá. Qual que é o porém desse valor aí, né, do índice terapêutico? Eu já teria uma ideia da toxicidade de uma substância. Ou melhor dizendo, eu poderia saber qual medicamento que eu posso e quantas vezes eu posso aumentar a minha dose eficaz 50% antes de alcançar a minha dose letal 50%, não é isso? Então, quando eu divido um número pelo outro, eu tenho o número de vezes que o meu numerador é maior do que o meu denominador. Não é? Então, aqui foi 1,25. Não vou fazer essa conta aqui, não. Digamos que isso daqui seja 5 e esse daqui seja 100. Então, um é 20 vezes maior do que o outro. Então, teoricamente, para alcançar a dose letal 50%, eu teria que aumentar a minha dose eficaz 50%, 20 vezes para poder alcançar aquele valor. Então, é isso. Em suma, é isso. Agora, qual que é o problema desse raciocínio? Ou qual que é o problema desse índice terapêutico? O que vocês me dizem? O que, na opinião de vocês aí? Dá uma analisada no gráfico aí e vê o que vocês veem de problema nesse índice terapêutico. Ninguém? Na hora de editar o vídeo, eu vou colocar aqueles grilinhos. Cri, cri, cri. Ou então deu outra volta fazendo aquele medo de outra volta assim, né? Não percebe problema nenhum, gente, nesse índice terapêutico? Vamos olhar aqui, ó. Eu estou trabalhando com uma resposta eficaz, né, uma resposta terapêutica de 50%. Significa dizer que só metade da minha população teve efeito terapêutico, concorda? Então, isso aí, né?
Do outro lado, entretanto, eu estou trabalhando com minha dose letal 50%. Isso significa dizer que metade da minha população já morreu. Então, esses valores são valores que vão ficar muito distantes, né? E que muitas vezes, vocês já imaginaram, aqui nós temos curvas que estão realmente, né, retas, que estão distantes uma da outra. Mas se uma sobrepusesse a outra aqui, né? Se essa curva, por exemplo, deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Tá. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, vamos supor que a curva... Deixa eu ligar minha placa aqui. Tinha desligado ela. Bom, beleza. Então, vamos dizer... Deixa eu ver se aparece aqui. Ó. Vamos dizer que essa curva agora ela tivesse aqui, ó, de eficácia. Então, eu tinha aqui a minha DE50 e aqui a minha DL50. Você vai perceber que uma praticamente sobrepõe a outra. Já começa a matar aqui. Para ter 100% de resposta, eu já tinha 1% de morte. Olha só que doideira. Você acha que isso daqui ia ser tranquilo? Dava para poder trabalhar assim? Né? Então, aqui está distante uma da outra, mas não é necessariamente isso que acontece. Né? Então, ó, o pessoal fala assim, pô, mas isso daqui, apesar de ser importante para a gente verificar a eficácia, né, para poder ver a segurança do fármaco, essa aí, né, tem uns furos. Né? Eu queria saber a distância, então, onde praticamente 100% da minha população tivesse o efeito terapêutico e menos, né, o mínimo possível de pessoas apresentasse o efeito tóxico. E é o que eles fizeram, então, com a margem de segurança. A margem de segurança, só falando aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a caneta. Cadê a caneta? Caneta. Então, ó, aqui, ó, eu tinha, então, a DL50. Aqui, eu vou trabalhar com a DE, aqui é dose eficaz. DE99, ou seja, que foi suficiente para produzir uma resposta em 99% da população. Por que eu não uso 100, professor? Por aquele motivo que eu já citei, né? O 100, ele vai ser um valor que, se eu for aumentando, eu não vou ter nunca segurança de qual que é a dose que chegou aos 100% mesmo. Então, 99, né, eles trabalham com 99. E do outro lado aqui, eu tinha, então, a minha DL50. Agora eu vou trabalhar com outro valor, que é a DL1, ou seja, que matou 1% da população só. Ou seja, né, aquilo que eu disse, aqui é a dose que foi eficaz para 99% da população, para a maior parte da população, e aqui é a dose que foi letal para o número mais baixo detectável aí de letalidade, que é 1%. Então, é mais estreito. Esse aqui eu vou chamar, então, uma margem, né, de segurança, ou seja, quanto que eu posso aumentar a minha dose máxima que atua em quase 100% da população, sem começar a matar essa mesma população. Então, a margem de segurança, gente, isso aqui já é uma coisa conceitual mesmo, ela sempre será menor do que o índice terapêutico. Tá? Vamos ver lá como é que é a formulinha dela. Então, olha lá, margem de segurança é igual a DL1, né? DL1 aqui, dividido pela DE99. DE99 aqui. Conceitualmente a mesma coisa aqui, né? Só que os valores usados são diferentes. Então, a margem de segurança, ela me dá mais, como o próprio nome diz, me dá mais segurança do que o índice terapêutico para fazer ajuste de dose, para aumentar uma dose em relação à outra, e para me dizer
Se eu sei que a substância tem uma margem de segurança estreita, como eu falei para vocês da digoxina, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ela, né? Então, inclusive, não só para aumento de dose, mas para variabilidade individual aí dos meus pacientes. Entendido? Ô, Licínio, Oi. esse índice terapêutico, então, sempre ele é igual a 1? Não. Quem disse que é igual? Ui. Não está Não, dividindo a DL50 a dose letal 50 para pela dose eficaz, 50%. 50? São diferentes. Ó. Esse valor aqui, esquece esses números que estão aqui embaixo. Mas Se esse valor tá aqui, se esse valor aqui for, sei lá, 100, e esse valor aqui for 1, vamos pôr meio miligrama por quilograma, que for 100 miligramas por quilograma, se eu for fazer a conta, vai ser 100, então o índice terapêutico vai ser igual a 100. Não vou colocar unidade, que uma vai cortar a outra, né? Não vai ter 100 dividido por meio. Isso daqui é igual a 200. O que isso aqui me diz? É uma unidade, não tem unidade. O que isso me diz? Me diz que a minha dose letal 50% é 200 vezes maior que a minha dose eficaz 50%. Para ser igual a 1, aí eu não podia usar a substância, você concorda comigo? Se ela fosse igual a 1, porque a dose letal e a dose eficaz tinha que ser a mesma. Isso aí eu olhei a questão do percentual lá, a porcentagem, 50%, 50%. Uhum. Eu não tenho que olhar o valor absoluto, é o valor da dose letal e a dose eficaz, que varia. Exatamente. Então, a dose vai variar. Né? Se eu tiver uma substância que tem dose letal e dose eficaz igual, eu não posso usá-la como terapêutica. Na terapêutica, né? Eu não posso usar essa substância na terapêutica. Entendido? Entendi. A mesma coisa para a DL, por exemplo, para a margem de segurança, melhor dizendo. A DE 99, vamos dizer que aqui, ó, se aqui é meio, vamos dizer que aqui seja 1,5. Vamos aumentar aqui, vamos dizer que isso aqui seja 1,5, tá? E que esse daqui, ó, era 100, então vamos dizer que esse daqui seja 20, 30. Né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Então, para a margem de segurança, vai ser igual a 30 dividido por 1,5, não é isso? Aqui sim. Vai dar o quê? Dá 2. Conta de cabeça aqui, 30 dividido por 1,5 dá o quê? 20? 200? Não funciona, não. Vamos lá. Se fosse por meio, eu saberia. Por meio é 15. Por meio 30 dividido por 1,5 dá 20, professor. Dá 20, né? Exatamente, eu sabia que era 20. Era 20 ou era 200? Então, a margem de segurança aqui vai ser 20. Como eu disse, ó, diferente daqui, ó. Né? Aqui é 200, essa daqui vai ser 20. Professor, eu não estou vendo. Agora sim. Não estava vendo essa imagem, não. Tá. Então, olha só. Então, 200, né, índice terapêutico vai ser sempre maior do que a margem de segurança. Não tem jeito de ser menor. Tá? O índice terapêutico, pelo próprio conceito dele, ele tem que ser maior. A única possibilidade que eu teria é se as retas aqui, uma tivesse oposta à outra, né? Mas aí sim, se tivesse a inclinação tivesse ao contrário aqui, por exemplo, aí poderia ser, né, o índice terapêutico menor do que a margem de segurança. Mas isso significaria que quanto mais eu aumento a dose, menos resposta eu tenho. Isso daí não é usual, né? Então, entendido aí? Então, esses aqui são dois valores bastante utilizados. Existem outros parâmetros que são um pouco menos utilizados. Bom, primeiro,
esses daqui são valores dados para respostas agudas, são testes agudos. Eu faço a administração de uma única dose naquele grupo e observo a resposta. Né? Então, esses daqui são parâmetros bons para serem utilizados na forma aguda. Por outro lado, eu tenho muitos fármacos que são de uso crônico. E aí, como é que eu faço? Aí eu uso o chamado índice de cronicidade. IC é índice de cronicidade. Não apareceu aqui de ter colocado, né? Não coloquei. Índice de cronicidade. O que é o índice de cronicidade? Bom, aqui, gente, eu vou ter que mudar aqui. Vamos passar para o nosso... Deixa eu virar aqui. Bom, vocês estão vendo aí, né? Agora o Whitebird. Deixa eu até mudar aqui a minha tela. Aqui. Deixa eu pôr uma tela nova. Essa que eu tenho que mandar para vocês, né? Sim. Bom, a primeira coisa para a gente entender é o seguinte, que quando eu falo de efeito crônico, o efeito crônico ele pode acontecer por dois efeitos, né? Quando ocorre o acúmulo da substância, tá? Então, um acúmulo da substância no organismo. Isso é fácil de entender, né? Por exemplo, substâncias que tenham tempo de meia-vida muito grande, como é o caso, por exemplo, do chumbo, né? Então, por exemplo, aqui, o chumbo tem um T-meio, né? O tempo de meia-vida de 72 anos, aproximadamente. Ou seja, se a pessoa se expuser a uma dose, né, uma quantidade de chumbo ao nascer, quando ele tiver 72 anos, a metade ainda vai estar lá dentro. Então, quando essa exposição é contínua, como tem trabalhadores que mexem aí na parte de armamento, de bateria, vai se acumulando, porque não há tempo do organismo ficar livre daquele produto. Então, vai se acumulando até que chega no nível tóxico e o efeito aparece. A outra possibilidade é quando há o acúmulo, né? Primeiro foi o acúmulo da substância. Agora é quando ocorre o acúmulo do efeito. Tá? Por exemplo, quando eu tenho lesões, né, ou substâncias que são neurotóxicas, por exemplo. Tá? Substâncias neurotóxicas, vamos dizer aí, né? A pessoa usou lá um solvente orgânico e matou alguns, né, para poder fazer a cabeça, e matou alguns aí, uns 10 mil neurônios. Mas 10 mil dentro de 100 bilhões de neurônios não vai fazer diferença nenhuma, 10 mil. O problema é que esses neurônios não regeneram e as exposições repetidas vão fazendo com que aquela lesão vá se somando até que chega num nível onde esse efeito aparece, né? Vai ter alguma... Estou dizendo que a pessoa vai morrer não, mas pode desencadear aí um Alzheimer precoce, um Parkinson, né, dependendo da substância. Ou, né, isso aqui nesse caso é porque o efeito é irreversível, né? Então nós temos um efeito irreversível. Mas pode acontecer também com efeitos reversíveis, desde que, né, por exemplo, substância hepatotóxica. Substâncias hepatotóxicas, né? Aqui, o intervalo é que vai ter que ser menor, né?
Então aqui eu vou ter o intervalo insuficiente, intervalo de exposição curto, né? Então, por exemplo, a pessoa que bebe semanalmente, no final de semana, né? Tomou uma cerveja hoje, tomou uma dosezinha de vodka e lá e tal. Aí na semana que vem, como diz o povo, está zerado, está pronto para outra, porque o fígado ele tem uma alta capacidade de regeneração. Entretanto, se ele faz aquela utilização contínua, todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia da bebida, não dá tempo de todas as células regenerarem. E aí, com o tempo, né, essa exposição, esse intervalo curto de exposição, vai lesionando o fígado e ele, né, vai sempre sobrando uma parte que não foi regenerada, e isso vai se acumulando e vai aparecer, então, esse efeito, esse acúmulo de efeito, não porque o efeito seja irreversível, mas porque o intervalo foi curto. E como é que a gente testa isso? Bom, beleza, então vamos lá. Deixa eu só arredar aqui para o lado. Então é importante saber isso, né? O efeito ele se dá por acumulação. Um outro dado, antes da gente passar para o experimento propriamente dito, vamos imaginar a seguinte situação aqui, né? É aquele gráfico que eu já falei para vocês, né? Eu tenho lá uma distribuição lá de dose por efeito, né? Então a gente tem, né? Há pessoas que vão manifestar o efeito com doses baixinhas, né? A maior parte no meio, e tem aquela parte que só manifesta com doses mais altas. Então, do lado de cá, eu tenho aqueles que eu vou chamar de hipossensíveis. E do outro lado, né, eu vou ter aqueles que eu vou chamar de hipersensíveis. Então, quer dizer, nesse grupo aqui vai responder com doses baixas, essa turminha de cá. Já essa turma de cá vai precisar de doses muito altas para poder responder. Então, hipersensível, ou seja, responde com dose muito baixa, e os hipossensíveis, aqueles que vão ter uma sensibilidade baixa, vão precisar de doses maiores para poder ter o mesmo efeito. Bom, beleza, então. Então, vamos ao modelo experimental do índice de cronicidade. Né? Como é que eu faço, então, o índice de cronicidade? Vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar, então, grupos, né, de animais. Opa, peraí. Vou pegar, então, grupos de animais. Vou colocar aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Esse 5 aqui ficou meio fora de escala, peraí, fora do lugar. Para dar uma distância mais ou menos igual para eles, para a opção depois da zebra. Então, ó, 4 e grupo 5. Vamos dizer que o grupo 1 recebeu, sei lá, 10 miligramas por quilograma, esse daqui recebeu, sei lá, 25 miligramas por quilograma, esse aqui recebeu 50 miligramas por quilograma, esse 75, e esse daqui recebeu 90 miligramas por quilograma. Lembrando que a unidade aqui, como ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa dose, esses miligramas, eles vão ser dados por quilo, como a gente sempre já falou aí, da dose, tá? Então, 10, 25, 50, 75 e 90 miligramas aqui por quilo. Entretanto, esse experimento é um experimento crônico. Então, isso aqui vai ser por quilo, por dia. Tá? Então, ou por vezes dia menos 1, a mesma coisa.
tá? Então, é isso daqui, né? Então, por quilo por dia, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada animal ou cada grupo desse vai receber essa mesma dose todo santo dia. Por quantos dias, professor? Ó, tem vários tipos de estudos. Nos estudos de cronicidade, normalmente, se trabalha aí por volta de 90 dias, tá? 90 dias de teste aí. Ou seja, o pobre do cara do laboratório lá que vai fazendo o teste vai ter que ir 90 dias lá, aplicar a dose nesses animais. Então tem o primeiro dia, na verdade começa com dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, e assim vai até o 90º dia. Beleza. Vamos dizer que no primeiro dia, ou seja, no dia 0 ninguém morreu, porque foi o dia que eu apliquei a primeira dose. Eu vou olhar 24 horas depois é que eu vou verificar. Então, nesse primeiro dia, eu vou verificar o quê? Vou verificar que nesse grupo aqui não morreu ninguém. Continuou sem morrer ninguém. Nesse daqui também não morreu ninguém. Nesse daqui morreu 1. Nesse daqui morreu 15. E nesse daqui morreu 50. Olha só, né? 50 o quê? 50% do grupo, tá? Então, 51% do grupo, 15% do grupo, 50% do grupo. Então, olha, a dose que matou 50% do grupo no primeiro dia de experimento, eu dou o nome de 1, que é o primeiro dia, DL, ou dose letal, 50%. Essa é a minha 1 DL50. Ok? Beleza. Aí eu continuei esse experimento, fui tal. E aí vão dizer que esse grupo que está com 10 miligramas aqui, depois de 90 dias, eu verifiquei que morreram 50 animais aqui. Tá? 50 animais mortos. Ó, esse daqui, né, eu demorei 90 dias para poder matar esses animais. Ou seja, né, eu demorei 90 dias para matar 50% do grupo. Então, 90 dias, né, essa foi a dose letal em 90 dias para 50% do grupo. Essa é a minha 90 DL50. Tá, beleza. Então, o índice de cronicidade ele é dado assim, né? O índice de cronicidade é A1 DL50 dividido pela, de vez em quando acontece, 1 DL50 dividido pela 90 DL50. Nesse caso específico aqui, vai ser 90 dividido por 10, não é isso? Eu posso cortar porque a unidade é a mesma. Então vai ser 90 dividido por 10. Meu índice de cronicidade nesse exemplo vai ser 9. Ah, beleza, professor. Isso é muito, isso é pouco. Aí é que é a questão. Nós temos que interpretar qual que seria o menor valor possível para a DL, o índice de cronicidade. Né? Para a gente ter uma referência, saber esse 9 e qual que é o maior valor teórico possível. Né? Então, vamos trabalhar aí. Né? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Uma situação hipotética. Vou até mudar de cor aqui, porque essa é uma situação 2. Tá? Vamos supor que o que a gente pode esperar é que esse grupo aqui, que matou 50% no primeiro dia de experimento, lá para o terceiro, quarto, quinto dia, já tenha morrido tudo, né? Mas vamos supor que morreu 50 no primeiro dia, depois no segundo dia continuou só os 50% morto, tá? Quantos morreram? Então, não morreu mais ninguém, ou seja, os 50 que morreram no primeiro dia, né, morreram, e os 50 que sobreviveram continuaram sobrevivendo, de forma que, ao chegar no 90º dia, né, eu tivesse, então, aqui 50% dos animais mortos, como apareceu aqui. Então, a minha
90dL50, né, seria igual a minha 1dL50. Isso é possível? Não, na prática não. Né? Então, na prática não. Aqui ó, é a 1dL50 e aqui seria a minha hipotética, tá? 90dL50. Esqueça daqui de cima, viu? Esqueça isso daqui nesse momento. 90dL50. Ou seja, 90 dividido por 90 seria 1. Ah, tá. O índice de cronicidade, nesse caso aqui, seria 90 dividido por 90. Isso é possível? Como eu falei, hipoteticamente sim, né? Teoricamente sim, mas na prática eu não conheço nenhum caso assim. Mas vejamos, como que isso seria possível? Vamos voltar naquele desenho nosso aqui, ó, né? Lembra aqui, ó, que eu tenho um grupo que é hipersensível e outro grupo que é hipossensível ou resistente, né? O que deveria ocorrer para que isso acontecesse? Ó, né? Vamos imaginar, a área sob a curva aqui representa a minha população como um todo, né? Então, o que aconteceu? No primeiro dia, eu dei uma dose que matou metade da população. Então, essa turma aqui, que é mais sensível, morreu todo mundo. Correto? Da turma de lá não morreu ninguém. O que ocorreu então? No outro dia, na hora que o meu laboratorista foi lá fazer a aplicação da dose, tinha morrido 50, ele aplicou nos 50 que sobraram, os 50 que sobraram, no outro dia estavam vivos de novo. Não, de novo não, né? Continuaram vivos, né? Eles continuaram vivos. Aí ele aplicou de novo. No outro dia, foi lá, eles estavam vivos de novo. Ou seja, quem que eu matei no primeiro dia de experimento? Os 50 aqui mais, 50% mais sensível. Os 50% mais resistente, né, os hipossensíveis, permaneceram vivos. Isso é possível? Ó, isso indicaria o quê? Vamos imaginar aqui, ó, que não está havendo acúmulo da substância, né? Ou seja, entre um dia da aplicação aqui, que matou 50, e o outro dia, essa substância foi totalmente eliminada, de forma que aqueles que eram resistentes aqui, né, conseguiram eliminar toda a substância e estavam zerados, pronto para outra. E esse efeito também não pode ter se acumulado, né, nos 90 dias pelo menos, não pode ter nenhum efeito irreversível, né, nem daquele que precisasse de uma meia-vida maior do que um dia. Então, em 24 horas, eles conseguiam eliminar todo o conteúdo, significando que não havia efeito crônico. Ou seja, se eu uso um índice de cronicidade, ou se eu obtenho um índice de cronicidade como esse aqui, né? Nesse caso aqui, se o índice de cronicidade vai ser igual a 1 seria um valor hipotético aonde não ocorreria, não há efeito crônico. Compreenderam? Aqui não haveria efeito crônico. Por quê? Porque no intervalo de 24 horas, toda a dose foi eliminada ou o efeito foi revertido, de forma que aqueles 50% de animais mais resistentes estariam prontos para receber uma nova dose. Beleza. Então, esse seria o menor valor possível. Então, né, 1, né, já é o nosso valor inferior. E qual que seria o valor superior? Né? Qual que seria o valor superior? Vamos imaginar uma situação ao contrário, ou seja, uma situação onde a dose se acumulasse totalmente de um dia para o outro. Né? Então, vamos dizer que a 90 miligramas por quilograma por dia matou 50% do meu grupo no primeiro dia de experimento. Vou usar já uma outra cor aqui. Qual que seria a situação para que esses animais tivessem um acúmulo total, né, dessa substância? Ou seja, morresse os mesmos 50% depois de 90 dias, acumulando a substância totalmente. Ó, se eu tenho 90 dias de experimento, né,
Vamos imaginar a situação onde eu tivesse um grupo aqui, eu vou chamar de grupo 0, que receberia 1 miligrama por quilograma por dia. Tá? Esse grupo 0 aqui receberia, então, 1 miligrama por quilograma por dia. E ao final de 90 dias, né, ele teria morrido 50% da população deles. Ou seja, né, a dose foi acumulando de tal forma, né, que entre os intervalos da exposição eu não consegui eliminar a substância ou não consegui reverter o efeito, né? Então, de um dia com mais um de outro dia viraram 2, com mais outro do outro dia viraram 3, e assim foi até que aos 90 dias eu tinha acumulado exatamente 90 miligramas no organismo, ou pelo menos o efeito correspondente a 90 miligramas, o que resultou na morte de 50% da população. Nesse caso, então, o índice de cronicidade seria o quê? Né? A minha 90-DL50, né? Que é o quê? Que é 1 miligrama, desculpe, minha 1-DL50, que é 90 miligramas, dividido por minha 90-DL50, que é 1 miligrama. Né? Então, essa aqui foi a dose que matou no primeiro dia de experimento, é a 1-DL50. E essa daqui é a minha 90-DL50. O resultado disso daqui vai ser, então, o índice de cronicidade igual a 90. Ok? Então, eu poderia dizer que esse daqui é um valor hipotético, né, que representaria aí, teoricamente, o maior valor possível. Gente, pode dar valor maior do que isso, porque o animal não é uma ciência exata, né? Isso é biologia, né? Então, o animal seu efeito vai acumulando, a substância vai acumulando, o animal para de comer, para de beber e acaba morrendo antes. Então, a gente vai ter valores diferentes disso daqui. Mas a gente já tem um parâmetro, né? Então, ó, aqui seria um valor que indicaria que não há cronicidade nenhuma, e o 90 seria um valor onde tem máximo de cronicidade. No nosso caso aqui, nós obtivemos 9. 9 é um bom valor de cronicidade, né? Ou seja, tem baixo poder de cronicidade. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Para que mais distante de 90 possível, para indicar que não há efeito crônico. Ok? Bom, é isso aí.